Alô? Alô, boa tarde a todos, todas. Gostaria de solicitar que vamos nos acomodando para dar início aos trabalhos da tarde. E nos escutando um pouco também. Bom, primeiro de tudo, quero dar-lhes as bem-vindas, as boas-vindas, las bienvenidas, iba a decir. Bueno, pero es internacional, podemos hablar vários idiomas. As boas-vindas e lhe dizer da alegria e da satisfação de ter já convivido com algumas das professores e professoras de todas as regiões do estado. Até ontem de noite eu fui meio sentido por não ter conseguido assinar o artigo que está na página 155 sobre a questão da pesquisa, porque na verdade esse texto é o registro daquilo que no estado está sendo feito por vocês. E foi essa escuta, né, nos diversos lugares e essas viagens todas, encontros, seminários, debates, enfim, que deram origem então a esse artigo. Eu quero, para o bem-estar público aqui, avisos: achados e perdidos. Foram encontrados alguns objetos que estão disponíveis na sala de apoio. São eles: manta vermelha de lã, marca Hering. Sim, pode ter várias vermelhas, e aí? Brinco dourado comprido, não estou interessado, pode devolver. Certificação. Lembramos que os crachás devem ser entregues às moças da recepção. Eles são a garantia da sua certificação. É importante lembrar que o crachá deve conter o número do CPF atrás no registro. Só serão certificados os participantes que tiverem pelo menos 75% de presença. Adesivos. Aqueles que ainda não pegaram adesivo relativo ao dia de hoje, turno tarde, eles estão disponíveis nos guichês de credenciamento. Facebook. As fotos do evento já estão disponíveis no Facebook da Secretaria. Não deixe de curtir a fanpage Secretaria da Educação RS. Curta e cutuque a Secretaria. Apresentações. Todas as apresentações utilizadas pelos palestrantes durante o seminário serão disponibilizadas no site www.seduc.rs.gov.br. E no máximo 15 dias. Sim, que a gente tem outros trabalhos também. Assim. Cobertura. Acompanhe a cobertura completa do seminário no site www e o resto seduc.rs.gov.br. Avaliação. A comissão organizadora solicita aos participantes que respondam à ficha de avaliação. Ela é instrumento utilizado para qualificar nossas formações. DVDs. Em um mês, todas as coordenadorias regionais já terão o kit completo dos DVDs, com a gravação de todo o seminário internacional. O interessado, por favor, entrar em contato diretamente com a CRE. Lembramos ainda que hoje teremos apresentações. Tenho que falar isso, Marcela? Cadê Marcela? Sim? Não era surpresa? Não, tá bom. Então, acabou a surpresa. Olha só. Ainda hoje teremos apresentações da Companhia de Teatro e Dança da Escola Estadual Plácido de Castro, que ontem arrasaram e nos emocionaram. Sim, tá, não adianta aplaudir e ir embora, tem que ficar aqui. Sim, vocês não me... tá, isso. Muito bom. Em primeiro lugar, com licença, tenho o prazer e a honra de lhe apresentar agora ao vivo, aqui muito lindo, nos seus artigos. Professora Rosa Fischer. Boa tarde, professora. Bem-vinda. Obrigada.
Prazer mesmo que a senhora se encontre junto com a gente aqui. E vou lhe convidar para chamar os nossos 3 palestrantes. De uma vez só. Então, boa tarde a todos e a todas vocês. É um imenso prazer estar aqui com o professor Alejandro para mediar, ajudar na mediação dos trabalhos do painel desta tarde. Então, nesse momento, é com imensa satisfação que convidamos para participar da mesa os nossos convidados, veja bem, que vão ter, com quem vocês terão uma tarde de muito aprendizado e muita discussão de temas candentes do nosso tempo para a educação. Então, chamamos, primeiramente, o professor Joel Westheimer, que poderia se aproximar da mesa, por favor. Falo já do currículo dele? Não. Na hora. Ok. O professor Paulo Carrano, por favor. E o nosso colega, professor Ático Chasson. E agora eu tô... Vamos começar com ele já. Tinha que ser uma introdução da nossa CEAP. Uhum. Bom, o nosso tema já está com vocês aí, e é um tema que não está colocado no fim por ser esse tema. Na verdade, houveram vários elementos, né, que adequaram todos os temas abordados durante o seminário. Tem importância, né, que, enfim, dentro do nosso contexto e do nosso trabalho aí da reestruturação curricular. O que inicialmente, em 2 minutos, nos cabe colocar é que o sistema participativo de avaliação que as escolas do Estado responderam, que está tendo sistematização e que acho que temos que seguidamente e sempre estar olhando, porque esse é um bom retrato daquilo que as nossas escolas, né, todos nós, e o nosso trabalho no estágio que nos encontramos. Na questão da democracia, apareciam ali vários elementos que então fizeram que este tema fosse abordado, desde a questão né, da participação dos alunos, a participação dos pais, a participação dos professores, a forma de gerenciar as diversas atividades, a questão da formação, as representações de alunos, as instâncias de participação no espaço escolar e ainda a própria educação para a democracia. E quando falamos da questão da democracia, nós situamos na esfera do político, das relações de poder, da participação, dos direitos e dos sistemas de ensino, das razões desses sistemas de ensino que marcam a educação que nós ali estamos desenvolvendo. Então, o CEAP nos deu os resultados, as experiências, as práticas que no Estado estão. Essa avaliação participativa, esse CEAP nos deu a tônica desta temática. Então, queria dizer que certamente com estas abordagens e com os nossos convidados, conseguiremos aprofundar, vislumbrar talvez novas, enfim, né, possibilidades, dimensões que devamos trabalhar nessa dimensão. Então, acho que já estamos bem situados. Passo a professora Rosa. Nós combinamos desculpe, professora Rosa, a organização, por conta do nosso tempo e da surpresa que já, enfim, no final, combinamos 45 minutos para cada um dos palestrantes, e a seguir, depois, haveria um tempo também para perguntas, questionamentos, e depois o encerramento, que, por favor, esperamos que todos permaneçam. Professora Rosa. Então, vamos começar com o nosso convidado, Joel Westheimer, que cresceu na cidade de Nova York, onde foi professor da escola pública. E antes de se mudar para Ottawa, lecionou na Universidade de Stanford e na Universidade de Nova York. O professor Joel é presidente de pesquisa em democracia e educação na Universidade de Ottawa, Canadá,
e colunista de educação para a rádio CBC, Ottawa Morning Show. Recebeu seu PhD pela Universidade de Stanford e seu BSc pela Universidade de Princeton. O professor é cofundador e é diretor executivo do Democratic Dialogue, uma pesquisa colaborativa dedicada para a exploração crítica de ideais democráticos na educação e na sociedade. Frequentemente, o professor, que aqui abrilhanta esta tarde, ele publica artigos em jornais, revistas, periódicos acadêmicos, além de participar de programas de rádio e de televisão. Recentemente, foi premiado pelo seu livro As Políticas de Patriotismo nas Escolas dos Estados Unidos. Atualmente, está trabalhando em seu terceiro livro, Restoring the Public and the Public Education, restaurando o público na educação pública. Então, com imenso prazer, recebemos o professor Joe. Is this okay? Tá bom assim? Vocês podem... Thank you for being here, and I Muito want to obrigado por especially estarem thank aqui. Eu quero agradecer especialmente a me and the gente por me secretary. convidar e o It's a secretário. huge honor to É uma be grande speaking with you honra today. falar com vocês hoje. Before I came, I was Antes reading a de book. I vir, have a eu estava son, lendo um he's livro, eu 11 tenho um years old, filho, ele tem 11 anos and de I was idade. reading a book to him. Eu estava lendo um livro It's para called ele, The Magic Tree House. chama-se You have a A similar book Casa here de where it's Árvore translated. Mágica, talvez tenha um And, livro similar my aqui son traduzido. Ben E o meu asked me a filho question. Ben fez uma pergunta. He said, Ele how disse, did they get from the tree como house to que the eles magical foram place they para were a going casa to? de árvore, And para I o said, lugar I mágico? started to answer. E eu I comecei a said, well, this is responder. how Eu it works. disse, bom, é assim que funciona. Into a book, it's a Eles magical olham um thing. livro, é algo And in the middle of mágico. my E no answer, meio da minha Ben resposta, turned o around and Ben walked se virou e foi embora. And I said, E eu Ben, disse, where are you Ben, going? onde I você está haven't finished indo? Eu não answering your acabei de question. responder a sua And he pergunta. said, E ele "But, Daddy, disse, mas I papai, finished listening." eu já acabei de te ouvir. So, Então, if any of you have finished se algum listening de before I vocês finish já talking, ouviram it's okay, eu I'm falo, used já to it. acabaram de ouvir, podem ir embora. Eu já acontece comigo em casa. Se vocês quiserem ir embora, não tem problema. Today is my mother's birthday. Hoje é o aniversário da minha mãe. She's 86 years Ela old, está fazendo and I was speaking 86 to her anos de this morning. idade e eu estava falando com ela essa manhã. Eu desejei feliz aniversário para ela e ela disse: "Você pode vir para almoçar na minha casa?" Ela mora em Nova York. That's where I'm from originally. Eu sou de lá originalmente. E eu disse: I'm in Porto Alegre, "Eu estou em Brazil. Porto I'm Alegre, no speaking to Brasil. Eu estou 20,000 falando com teachers 20 across the mil state of professores Brazil." em todo o And estado." she said, "That's nice. E ela disse: "Legal. Can you come to my house Tu for lunch pode for vir my almoçar birthday?" na minha casa para o meu almoço?" Okay. Muito bem. I want to talk to you Eu quero about falar three things com today. vocês 3 coisas hoje. And, I really want to thank E eu the realmente quero translators for doing agradecer this os tradutores por estar fazendo esse trabalho difícil, por traduzir enquanto escutam. É impressionante. Eu tenho 3 metas. Eu quero refletir sobre o estado amplo da reforma educacional que nós temos aqui. E ouvi falar, vocês já ouviram falar disso em outras apresentações, mas eu vou focar em algumas coisas. Eu quero focar particularmente na obsessão, a obsessão internacional com padrões e responsabilização que nós estamos vendo e padronização das medidas do professor, qualidade de alunos, do currículo, padronização de tudo. E eu quero fazer o ponto que essa situação atual, nessa grande reforma, é uma grande ameaça para a sociedade democrática e para a democracia na educação. E, finalmente, eu vou falar um pouco sobre as possibilidades de mudanças e para onde podemos ir. Deixa eu iniciar com um experimento de pensamento. Se você fosse... Vamos fingir que você está com uma venda nos olhos e você é levado para o espaço, desse auditório você é levado para o espaço
e você é girado e a Terra está girando abaixo de você e, de repente, a venda é tirada dos olhos e você é largado numa sala de aula em algum lugar do mundo, em algum país na Terra. E vamos fingir que é apenas um experimento, que você não sabe onde você está baseado no que as pessoas estão vestindo, ou a língua que estão falando, ou qualquer outra pista de cultura, ou pista cultural. Eis o meu pensamento com essa experiência. Você conseguiria dizer se você aterrissou numa sala de aula em uma nação democrática, ou se você aterrissou em uma ditadura totalitária? Você saberia? Você poderia estar em qualquer lugar do mundo. Agora, primeiramente, parece uma questão fascista, mas eu não quero que soe assim. Quando você pensa a respeito, muitos assuntos, química, matemática, ensinar a somar frações, ensinar uma língua estrangeira, todas essas coisas podem ser muito similares em muitos países no mundo. Pode ser igual no Irã ou na Síria, pode ser igual ao Brasil, Canadá ou Estados Unidos. Então, a minha pergunta para nós hoje é: e se algo fosse diferente a respeito das escolas numa sociedade democrática que fosse em outros lugares do mundo, em uma ditadura ou numa sociedade totalitária? Muitos gostamos de pensar que numa democracia os alunos aprendem a participar e a moldar a situação do seu país. Estão aprendendo como pensar de forma crítica sobre o mundo ao seu redor, para tomar decisões sobre diferentes políticas sociais e trabalhar juntos para ir adiante em participação democrática. E muitas pessoas gostam de crer que as crianças estão aprendendo isso na escola, mas não parece que isso sempre é o caso. De muita pesquisa que meus colegas fizeram e eu fiz e outros aqui no Brasil e em outros países, as escolas nas sociedades democráticas, seja nos Estados Unidos, Canadá, Brasil ou França, muitas vezes perseguem uma educação na mesma maneira que escolas em países totalitários fazem. Tem geralmente só uma versão da verdade que é passada de mão para mão, de autoridade curricular para autoridade, e os professores não devem questionar essa verdade. Muitas vezes não tem espaço para questionar o que o professor está dizendo ou olhar diferentes perspectivas nos mesmos eventos. Contudo, numa sociedade democrática, isso é exatamente a habilidade que a criança precisa aprender para poder fazer. Eles precisam aprender como escutar as pessoas que pensam de uma maneira diferente do que eles. Eles precisam aprender a trabalhar juntos com essas diferenças para ir adiante com políticas. No inglês, eu não sei se em português, mas no inglês, política se tornou um palavrão quase. Se eu disser, Alejandro, você está sendo político, parece que eu insultei ele. Como ele é um candidato querendo vencer a eleição, ele só se importa com o seu poder. Mas política, no sentido tradicional do termo, era uma palavra muito boa. Bernard Crick, no seu livro clássico Em Defesa da Política, ele diz que a política é a maneira como as pessoas numa sociedade democrática se juntam para resolver suas diferenças e ir adiante. É isso que era a política. Contudo, nós dissemos que nós temos que manter a política longe da escola. Uma das coisas que eu quero dizer a vocês hoje é que eu acho que devemos trazer a política de volta para dentro da escola. E o que eu quero dizer com isso é, nós devemos ter alunos nas escolas que lidam com questões controversas, ideias difíceis, nas quais as pessoas inteligentes discordam. Elas precisam ser expostas a essas opiniões contrárias para aprender a participar numa sociedade democrática. É isso uma das diferenças. Agora, a palavra do momento, vocês ouviram isso nos últimos 3 dias, é padrão, padronização. E muitas vezes levantar padrões, ou em alguns lugares chamam de botar a criança em primeiro lugar, as pessoas falam botar a criança em primeiro lugar, muitas vezes isso e aumentar o padrão, muitas vezes pode ser o sinônimo com botar a professora no último lugar. E não tem nada errado com os padrões. A maioria dos professores e profissionais de qualquer campo tem padrões. Eu nunca conheci uma professora que não tem padrões e que não se
sente responsável. Nós todos temos padrões quando fazemos os nossos trabalhos e somos responsáveis, podemos ser responsabilizados, somos responsáveis perante os pais, a comunidade, os diretores, e nós temos padrões do nosso trabalho que nós queremos fazer. O problema é quando os padrões são impostos externos, se torna uma padronização. Significa que todos serão iguais. E se existe uma coisa que deve ser muito clara, que padronização é o oposto de criatividade e imaginação. E é imaginação e criatividade que nós precisamos para uma sociedade democrática, para que floresçam. E isso tem afetado o ensino, pois os professores agora não são confiados para levarem adiante as diversas formas de educação que eles julgam ser mais apropriada para o seu aluno. A reclamação que eu escuto mais dos professores, administradores no Canadá, nos Estados Unidos é essa. Me tiraram o meu julgamento profissional de toda a criatividade e liberdade para fazer decisões que sejam interessantes para os alunos. Eu vi em um jornal de Vancouver, uma manchete no jornal que dizia: falta de prestígio e autonomia afasta até o professor mais dedicado. Os professores estão perdendo a sua autonomia profissional para fazer decisões baseadas em favor de seus alunos. E, em razão disso, muitos professores bons estão saindo do campo. Eu quero ler uma citação de algo que eu chamo de Glória, que é uma professora de um estudo que nós conduzimos no currículo de Ontário. Ela disse: nos meus 22 anos lecionando, nunca experienciei um clima que mudou todos os problemas de ensino, mas problemas de medidas até agora. Pobreza de habilidade de cidadão, pobreza na participação não importa, pobreza e desigualdade, a solução sempre é dar aos alunos mais testes. Esses dias, agora falando pedagogicamente, eu não consigo respirar. Agora, nós só devemos olhar algumas das políticas de reformas dos Estados Unidos para ver como isso está afetando os professores. É um ataque no profissionalismo dos professores, está se tornando uma atividade popular, como Colorado, Nova Jersey, Wisconsin, Illinois, Texas e diversos outros estados, que criam políticas, eles estão preferindo professores mais do que... Estão dizendo que os professores são os problemas de todas as questões sociais que esses lugares estão enfrentando. Os professores ganham demais, têm muito tempo livre e têm muita liberdade para ensinar o que quiserem. Eu gostei daí que demora um pouco. Eu falo, eu tenho que esperar um pouquinho e aí eu tenho a resposta. Agora, esses locais, e vocês já devem ter ouvido isso, eles pediram tirar o poder de barganha dos professores, mas tudo que os professores fazem, o seu trabalho, querem dar o pagamento de mérito, baseado na performance dos alunos. Vocês imaginem por um segundo, vocês conseguem imaginar doutores sendo pagos de acordo com seus pacientes melhoram ou não? Isso nunca seria uma proposta, mas escutamos isso em relação aos professores o tempo inteiro. A mensagem por trás de muitas dessas campanhas não é sutil nem um pouco. É que os professores não podem ser confiados, devem ser monitorados e suas práticas devem ser homogeneizadas. Então, como que isso aconteceu? E como que alguns lugares chegaram nesse ponto? E deixa eu fazer uma pausa aqui para dizer que algumas vezes eu me sinto, já que estou na América do Norte, nos Estados Unidos e no Canadá, eu sou dos Estados Unidos, de Nova York, eu tenho morado no Canadá há 10 anos, e algumas vezes eu sinto que Susan e Roger talvez sintam isso. Algumas vezes, quando eu estou falando em alguns lugares, parece que eu sou um daqueles personagens numa ficção científica, onde eu voltei do futuro para alertar vocês de onde não ir. Então, eu estou aqui gritando não vai lá, eu vi o futuro, é terrível, é terrível. E infelizmente, muitos dos lugares que eu trouxe essa mensagem agora vivem esse futuro. Em outras palavras, se tornou o presente. Estão enfrentando esses testes padronizados e esses regimes loucos. Mas eu sinto que o que aconteceu foi... Nós criamos uma situação onde qualquer coisa que não é medido por testes padronizados não vale nada.
Então, o que acontece é que, devido ao fato de que nós só podemos medir certas coisas, e esses testes padronizados não são muito sofisticados. Nós podemos ver se 3 mais 3 é 6 e se as crianças entendem isso, mas nós temos mais dificuldade de medir se as crianças desenvolveram o pensamento crítico, ou a análise crítica, ou se são criativas, ou se sabem viver em relações felizes, ou ser gentis uns com os outros. Essas são as coisas que testes padronizados não conseguem medir. Mas porque nós temos esses testes e nós temos essas medidas, é isso que nós focamos em nossa atenção, é onde está o holofote. Então, nós começamos a nos preocupar sobre as coisas que nós podemos medir, ao invés de medir as coisas que nós nos importamos com. Então, as coisas com as quais nos importamos são deixadas de lado. O educador John Holt talvez preveu o futuro quando escreveu, em 1964, como as crianças falham no resultado dos mais altos padrões das escolas. Ele está dizendo que as crianças estão muito ocupadas para pensar. É isso que ele dizia nesse livro. As crianças estão muito ocupadas para pensar. A mudança cultural que nos levou a superestimar a responsabilização nessas habilidades bem limitadas de literalidade e números é um currículo emancipado. É um currículo que reduz a autonomia para